Bom, gente, hoje eu vou contar, né, como foi aí o processo de Benjamin, o tempo que ele passou internado na maternidade. Ele passou 4 meses e 6 dias internado lá na maternidade. E aí, Benjamin, como eu falei, ele nasceu com 775 gramas. E ele com 32 centímetros. 32 centímetros, o tamanho 2 centímetros a mais de uma régua, aquelas réguazinhas que a gente costumava levar para a escola. E aí ele foi direto para a UTI quando ele nasceu, né? Foi entubado, porque ele não conseguia respirar sozinho. E aí quando depois de 3 dias que ele nasceu, foi que eu fui ver ele pela primeira vez, né? E aí, quando eu comecei a ir ver ele, eu estava internada ainda. E, como eu falei, né, foi bem difícil para mim quando vi ele a primeira vez. Muito pequeno, muito magrinho. E eu imaginava que não sobreviveria, né? Mas ali eu coloquei um propósito no meu coração. E todos os dias, quando eu chegava lá, na UTI, eu cantava um hino. Cantava o coro desse hino que é assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Então, todos os dias eu fiz esse propósito, todos os dias eu colocava as mãos sobre ele e eu cantava esse hino. Nós não podíamos pegar ele e apenas tocar. Colocava as mãos e tocava nele, né? Conversava com ele. Benjamin, ele sempre foi muito interativo, ele sempre foi bem agitado. Quando a gente chegava lá que falava com ele, Benjamin, então ele quando a gente chegava, Benjamin, ele já mexia as pernas, já mexia as mãos. Ele ficava bem, bem feliz. E aí os dias foi passando e eles iam tentando estubar, né, tirar o tubo para ver se ele ia conseguir respirar já com outro aparelho. Mas aí, às vezes não conseguia, aí tinha que voltar novamente para o tubo e assim ia, né? E tomando medicação. E quando foi um dia que eu cheguei lá para visitar ele, todos os dias a gente conversava com os médicos, né? Todos os dias os médicos falavam como estava reagindo. E um certo dia eu cheguei e eu disse: doutora, como é que está Benjamin hoje? E aí ela olhou para mim e disse: não espere muita coisa. Não espere muita coisa, ele é praticamente um aborto. Não tenha muita esperança. E ali foi uma coisa bem difícil de ouvir. Mas eu continuei no propósito. Fazia sempre, todos os dias isso, fui para casa e a gente sempre orando, entregando ao Senhor para que ele fizesse a vontade dele. E Benjamin, ele passou por algumas transfusões de sangue, né? Ele precisava tomar sangue, teve anemia, então ele precisava tomar sangue. Algumas vezes ele tomou sangue. E aí, quando Benjamin pegou uma infecção muito grave lá na maternidade. Muito grave. E aí, um desses dias, quando a gente chegou, Benjamin ele já não estava mais no leito que costumava estar. Ele estava numa salinha de isolamento que tinha lá. A gente entrou e foi direto para o leito onde ele ficava. E a moça disse: não, ele não está aí. Ele mudou, ele está agora naquela sala. E meu coração ficou bem apertado, porque aquela salinha de isolamento eram as crianças que estavam gravíssimas que iam.
E dificilmente uma criança saía com vida daquela sala. E aí, todos os dias a gente, no mesmo propósito, ia. E um desses dias a gente chegou lá nessa salinha, ele estava tão debilitado, tomando muito medicamento, muito antibiótico. A infecção dele era uma infecção no estômago. E a gente chegou lá e Benjamin estava muito debilitado. Quando a gente chegou, a cabecinha dele estava roxa, estava raspada, uma parte toda roxa. O pescoço dele estava roxinho e estava com um curativo. E aí, Sueli ficou bem aperreado, já chamou a médica para saber o que estava acontecendo. E aí a médica veio e disse que é porque estavam tentando pegar o acesso, né, de Benjamin. E aí tentou em vários locais e não conseguia pegar. A veia é muito fina, a veia é um fio de cabelo, é muito difícil. E aí tentaram na cabeça e tentaram na jugular, né, que é no pescoço, mas não conseguiram, conseguiram em outro local. E aí ficou roxinho de tentar, né. E Benjamin estava tão debilitado que ele já não conseguia se mexer. A gente falava com ele não conseguia mexer, ele só com o olhinho, assim, ele mal abria o olho. Ele mal conseguia abrir o olho de tão debilitado que ele estava. E naquele dia eu saí de lá, assim, arrasada. Pense num dia, assim, que eu saí arrasada. Porque é muito difícil, é muito sofrimento para uma criança. E a gente não pode fazer nada, não tem nada que a gente possa fazer. E aí eu fui para casa chorando o tempo inteiro. Eu passei a noite inteira chorando e orando nesse dia. Jesus faz alguma coisa, é muito sofrimento para uma criança. E aí ele foi tomando um antibiótico, né? O antibiótico foi melhorando. Benjamin, ele sempre ganhou peso bem devagar, bem lento. Ele sempre ganhava de 10 gramas, 5 gramas, 4 gramas, sempre era assim. E aí ele lá ainda, né, na salinha. E quando a gente estava em casa, todos os dias ia. E aí chegou o domingo e uma colega nossa disse, a gente encontrou ela no supermercado, e aí ela disse, vocês vão almoçar em algum lugar? E a gente disse, não, a gente não vai porque a gente tá sem o carro tá na oficina, o mecânico não sabe nem o que é. Para completar, o nosso carro deu problema e o mecânico não sabia o que era o problema. Já fazia alguns dias. E aí a gente estava tendo que ir de Uber visitar Benjamin. Ou chamava algum colega, alguém, e levava a gente. E aí quando ela disse, então vamos fazer alguma coisa, comprar alguma coisa aqui, uma carne assar lá na sua casa. Disse, tá bom. Combinamos, fizemos isso. Foi ela, um primo de Sueli, e aí eles foram lá para casa, a gente almoçou e quando terminou, começamos a louvar. E aí ele tocando violão, né? E a gente cantando, adorando, foi uma bênção. E aí eu lembro que a gente estava cantando aquele hino. Adorador é tudo que eu sou. E foi uma bênção, porque mesmo nos momentos mais difíceis nós temos que adorar o Senhor, né? E de repente uma pessoa liga para ela, para essa irmã. Mulher, eu já estou aqui no seu salão, porque a gente combinou de você fazer minha unha. E o salão era perto lá. E ela disse, não, mulher, eu estou aqui, vizinho ao supermercado, a gente está fazendo aqui um momento de louvor, venha para cá. E ela fazendo uma live, ao vivo. Tem até essa live no Facebook. E aí ela chamou a irmã para ir para lá, que já estava perto de terminar, para poder ela ir fazer a unha, e essa irmã foi. Nós não a conhecíamos, ela também não conhecia a gente, não sabia do que estava acontecendo. E quando chegou lá, ela não entrou, nós estávamos na sala, sentados, ela não entrou, ela ficou só na porta, escorada, lá de olho fechado, adorando, e a gente cantando, louvando. E aí a Elisa disse, cante um hino.
pra gente ir embora, pra gente encerrar. E ela sem querer, meio tímida. Mas aí de tanto Elisa insistir, ela resolveu cantar. E aí ela cantou aquele hino de Rayane e Vanessa, que que o funeral está cancelado, né? Que é mais diz assim, vou cantar só uma partezinha aqui para vocês entenderem, né? Menino, levanta, levanta, a ti te digo, levanta, levanta. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bateu o coração, foi embora o mal, me devolveu o menino. Gritei pra quem vinha seguindo, tá cancelado o funeral. E nós só chorávamos, ela louvando esse hino, porque é um hino muito forte, né? É aquela passagem, né, da Bíblia, que a mulher, ela perdeu o marido, e que aí depois, agora ela perdeu o filho morreu, né? E aí já estavam indo no funeral da criança, e aí Jesus chegou e disse a ela, não chores, né? Tocou no caixão e o menino levantou. E Jesus devolveu o menino àquela mulher. E aí, quando ela terminou de louvar esse hino, Deus usou ela em profecia. Isso é para quem crê, não é todo mundo que acredita. E Deus usou ela em profecia e disse, olhem, eu não conheço os donos da casa. Não sei o que está se passando, mas Deus disse que a partir de hoje o funeral está cancelado. Assim como naquela época as mulheres eram contratadas para chorar no velório, já tinha muita gente se preparando para chorar no velório, no funeral do menino. Mas Deus disse que a partir de hoje ele cancela o funeral. E todos vão ver o menino andando. E aquilo foi muito tremendo, foi muito forte. E nós só chorávamos, não sabia fazer outra coisa. Só chorar. Porque a gente via que era verdadeiramente Deus. E aí encerrou, eles foram embora. E aí nós ficamos ali chorando enquanto chegava a hora de visitar Benjamin. E aí nós fomos visitar Benjamin. E aí quando chegamos lá, que entramos, Benjamin já bem melhor, né? Aí meu esposo olhou e disse, Carla, isso não é Benjamin, não. Trocaram o menino. Nele não. Porque é ele, homem. Não. Tá diferente, o menino tá diferente, não é ele. Chamou a médica. Esse menino não é o meu. Trocaram o menino foi trocado. E a médica disse, esse é o seu. Tá aqui. Eu disse, amor, tá aqui, tá o nome, tá tudo direitinho. E a médica disse, é o seu. Por que você acha que não é o seu? Disse, porque o menino tá diferente. O menino tá diferente. Mas o menino tava mesmo diferente. O menino estava até com bochecha bem rosadinha. Disse, o menino tá rosado, o menino tá gordo. Ontem ele não tava assim. E aí a médica olhou e disse, mas é o seu. E eu não sei nem como foi que isso aconteceu, mas de ontem para hoje ele ganhou 50 gramas. Vocês não têm noção o que é 50 gramas, João. O que 50 gramas faz. E ali foi uma alegria tão grande, porque Benjamin nunca tinha ganho. Nunca. Benjamin só ganhava 10, 15, 20, 5, 7 e somente assim. E aí a gente se alegrou muito, né? Quando ela disse isso, porque a gente viu que era Deus trabalhando. E aí depois ele recebeu alta da sala de isolamento e foi para o leito normal. E aí faltava
3, 4 dias para Benjamin fazer 2 meses. E eu disse, Jesus, Benjamin já vai fazer 2 meses. Faltam 4 dias. E eu ainda não tive o privilégio, ainda não tive o prazer de pegá-lo em meus braços. Porque é muito difícil, né, para uma mãe só tocar no seu filho, não poder pegá-lo. E ali eu sempre expressava para Jesus o meu desejo. E aí fui para casa, né, orando, disse isso ao Senhor em oração. E no outro dia eu fui visitar ele. E aí quando eu fui chegando, aí as meninas já todas felizes e sorridentes disseram, você já tá sabendo da novidade? Disse, não. Ela disse, a médica liberou para você fazer canguru em Benjamin. Faltava 3 dias para ele fazer 2 meses. E isso significava que eu ia poder pegá-lo. E o Senhor, Ele cumpriu com o desejo do meu coração. Ele ouviu a minha oração. E aí, naquele momento, foi muito emocionante pegar ele a primeira vez. Senti ele no meu corpo. Porque o canguru é colocar ele pele a pele dele com a pele da mãe, que isso ajuda a ganhar peso. E aí, pela primeira vez, Suarley também já podia fazer canguru. Nesse primeiro dia, ele não conseguiu segurar Benjamin, porque já tinha passado do horário da visita do pai. O pai tem um horário da visita. A mãe não, a mãe entra a qualquer horário. E aí eu passei ali 1 hora com ele, segurando. E aí fui para casa, ele já estava conseguindo respirar sozinho, sem aparelho. E aí só faltava agora ele ganhar peso para poder sair da UTI, porque sair da UTI com 1,2 kg. Ele já estava bem, já não tinha mais infecção, já estava tudo ok. E aí comecei a fazer o canguru. Todos os dias eu ia para lá de meio-dia e passava a tarde inteira com ele, até a noite, fazendo o canguru com ele para ele ganhar peso rápido. E quando era o horário da visita de Suarley, ele chegava e passava o horário da visita dele todinho segurando ele. Depois nós íamos para casa. E um desses dias eu me atrasei. Eu ia sempre no mesmo horário. Um desses dias eu me atrasei, não deu para chegar no horário. E Benjamin fez um escândalo naquela UTI. Benjamin chorava incontrolavelmente. E as meninas já não sabiam mais o que fazer, porque ele chorava. Porque quando chora, eles perdem peso. E as meninas tentando de tudo para ver se conseguia acalentar. E aí até que uma teve uma ideia de pegar um coeiro e fazer tipo uma redinha dentro da incubadora. E aí ela fez essa redinha, colocou ele dentro da incubadora, dentro da redinha, e aí foi como ele se acalmou, se calou, ficou quietinho. E quando eu cheguei ele estava nessa redinha. Gente, tem fotos de tudo, tá? No Facebook, tem todas as fotos, no Instagram dele nessa redinha, tem foto de tudo. E aí, quando eu cheguei, peguei ele, fiquei com ele, né, todo o tempo. E aí, faltava 2 dias para Benjamin fazer 3 meses. E eu cheguei na UTI para fazer o canguru. E aí, quando eu cheguei, fui direto para o leito que ele ficava. Quando eu cheguei, que eu olhei o leito vazio, parei, dei assim aquele susto, parei. E aí eu olhei para as meninas assustadas e disse, cadê Benjamin? Porque assim, ali é tudo muito... É tudo muito surpresa, sabe? A médica sempre disse, essas crianças... Eles são uma caixinha de surpresa. Eles estão bem, de repente eles pioram. E aí ela disse, você não ligaram para você? Você não tá sabendo ainda? Eu disse, não. Benjamin recebeu alta da UTI. Benjamin tá no berçário. Ai, eu vi aquilo, foi uma alegria imensa.
quase 3 meses ali só na UTI, né? E ali eu chorei muito. Só fazia chorar. Todos já perceberam como eu sou chorona, né? Então eu só fazia chorar. Só fazia chorar. Chorei muito ali de alegria. Agradeci a todas as meninas ali da UTI, porque foram pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas. E eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que Deus colocou ali naquele hospital para cuidar de Benjamin, porque todas cuidaram muito bem dele, sempre tiveram um carinho muito grande por ele. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada uma que cuidou dele. E ali ele foi para o berçário, e ele fez 3 meses no berçário. Colocaram até umas bolas na incubadora dele. Ele só passou um dia no berçário. Ele foi num dia, aí no outro dia, passou mais um dia, no outro ele recebeu alta e foi para o Canguru. E a partir dali eu voltei para a maternidade para ficar com ele direto, sem sair. Fiquei direto com ele até ele receber alta. Porque até então ele tinha que ficar lá até ganhar o peso certo para poder vir para casa. E está totalmente bem. E aí fiquei no Canguru com ele. E lá no Canguru teve uma certa vez que ele teve a perna dele, eu percebi que quando eu ia trocar a fralda dele, dar banho, quando eu tocava na perna dele, ele meio que reclamava, meio que chorava. E aí eu falei pra médica, quando a médica passou, olha, ele tá sentindo isso e isso na perna. Quando eu falei isso pra ela, eu vou fazer pra vocês como foi que ela fez. Quando ela pegou na perna do menino, aí ela fez, meu Deus, ai, esse menino tá com a mesma coisa que o outro menino tava. Ele não vai aguentar, ele não vai resistir, não vai aguentar passar pela mesma coisa. Tinha um menino, uma outra criança, que estava no Canguru e que ele teve um problema, eu não sei qual foi o problema que teve na perna dele, um fungo, na verdade ela me falou depois, um fungo na perna dele, e ele teve que voltar para a UTI, tomar antibiótico, foi todo o procedimento, passar por tudo de novo. E eu sempre dizia, Senhor, não permita que Benjamin saia e volte, que ele vá por etapa, que ele saia da UTI, que vá para o berçário, que vá para o Canguru e de lá para casa. E aí, ela só fez isso e eu fiquei assustada. Com aquilo que ela fez. E ela pediu os exames, nota aí, peça isso, peça exame disso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E não me disse mais nada. Fui para o quarto com o menino e quando eu fui saindo lá de dentro, tinha uma enfermeira assim na porta da sala. Eu parei, olhei para Benjamin, olhei para ela e disse, meu filho, ela não sabe o que diz. Você não está com isso que ela está pensando. Você está bem. E fui para o quarto. Orei, chorei. E no mesmo dia vieram, já colheram o sangue dele e tal, levaram. E ela disse que demorava em torno de 10 dias para poder chegar o resultado do exame. Benjamin, ele antes de vir para casa, ele também tomou mais uma bolsa de sangue, porque ele estava com anemia antes de vir, ele ainda estava no Canguru, quando ele foi tomar sangue para poder vir para casa. E aí o resultado é que esse exame nunca chegou. Quer dizer, se chegou, não me falaram, eu recebi alta, e eu perguntei depois, passou 10 dias e eu perguntei, e o exame? A menina disse, não chegou. Mas não se preocupe, porque quando dá alguma coisa, ele chega muito rápido esse exame. Quando demora é porque não dá nada. Então, se não chegou, já passou todos esses dias, é porque não deu nada. Não é o que ela estava pensando. Aí, no outro dia, ela foi me explicar que é um fungo, que ela estava achando que era um fungo que tinha dado na perna dele e tal, igual que deu no outro menino, que o outro menino foi para a UTI, mas graças a Deus também ele saiu e ficou bem. E aí eu disse, tá bom.
e orando, e graças a Deus não deu nada nesse exame de Benjamin. Nada. Benjamin também não sentiu mais nada nessa perna, desapareceu. Desapareceu, não teve mais nada. Quando ele fez 1,7 kg, nós recebemos alta. E esse foi o dia mais feliz, o dia da alta. Muito choro de alegria por tudo que nós passamos, mas que depois, mesmo depois de 4 meses e 6 dias, estávamos saindo ali de Posse de Vitória, alegres, né? Porque estava trazendo meu filho para casa com vida, mesmo com muito medo de cuidar, porque é muito pequeno, às vezes a gente tem medo, né, que aconteça alguma coisa. Benjamin, ele nunca mamou, eu nunca produzi leite, devido a tantos medicamentos que eu tomava para pressão, que eu fiquei tomando 5 medicamentos por dia para pressão, para poder controlar. Então, devido a isso, eu não produzi leite. Benjamin, quando ele começou a tomar o leite materno que ele tomou lá na UTI, então o leite que ele tomava era leite de doações, né, de outras mães. Então, assim, é muito importante a doação de leite, né? Então, se você tem suficiente, faça doação, porque tem muitas crianças ali que precisam. E ele tomou leite materno de outras pessoas. E ele veio para casa, ficou tomando fórmula por muito tempo, por mais de ano. Ele ficou tomando fórmula. E ele veio para casa, graças a Deus. E hoje é aí, esse menino que vocês veem, que já está com 4 anos, graças a Deus. E isso é coisa que só Deus faz. E Benjamin, ele é um milagre. Porque não há impossível para Deus. Para Deus nada é impossível. Não importa o que seja, não importa o que o médico disse, não importa qual é o diagnóstico, não importa qual é o problema. Não há impossível para Deus. Tudo Ele pode fazer. E assim como Ele fez com Benjamin e com tantas outras crianças, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer com alguém que você conhece, Ele pode fazer com seu filho. Então, assim, nunca duvide, nunca reclame. Apenas agradeça, ore, seja obediente ao Senhor. E creia. Muitas vezes nós não recebemos um milagre porque nós não acreditamos, mas creia que Deus, Ele pode todas as coisas, tá bom? E fiquem com essa palavra, fiquem com esse testemunho. Espero que edifique muitas pessoas, que você possa compartilhar para que chegue até outras pessoas e possa ajudar aí outras pessoas, encorajar, fortalecer. E depois eu vou gravar outro vídeo, como eu falei, contando como nós descobrimos o diagnóstico dele, tá? Fiquem com Deus.